Sobre o retorno do atleta Thiago Maia, como a gente já tinha dito para vocês aqui anteriormente, no início da lesão dele, que foi uma lesão grave, uma lesão complexa, uma lesão do ligamento cruzado anterior junto com uma lesão do canto póstero-lateral e do ligamento colateral-lateral, que tinha um prazo inicial de 8 a 10 meses para o seu retorno. Então, apesar de o atleta clinicamente, medicamente falando, estar muito bem, a gente tem que lembrar, é importante, que a gente ainda não tem nem 7 meses de lesão, o que nos deixa muito feliz de estarmos conseguindo antecipar um pouco esse prazo de retorno inicial dele, porém, nos deixa a certeza que ainda existe algumas etapas até ele estar 100% pronto para o seu retorno. É óbvio que um atleta que fica 7 meses parado, de jogos, precisa de iniciar gradualmente, para ir se condicionando, para a gente ir colocando essas ações de jogo, que a gente só consegue no jogo, para que ele vá se adaptando, para que a musculatura, para que a articulação, para que o joelho dele vá se adaptando a essa demanda do jogo, que a gente sabe que é diferente de uma demanda física, de um treinamento, por exemplo. Essa volta gradual, normalmente, a gente começa com poucos minutos, no primeiro jogo. No próximo jogo, a gente tenta adicionar, conseguir colocar mais minutos para esse jogador, para que ele chegue, enfim, numa condição física, técnico-tática de jogar 90 minutos. E óbvio que uma lesão com esse nível de gravidade, a gente tem que voltar de maneira gradual. Isso implica o quê? Para que vocês entendam que pode ser que ele tenha uma fadiga, isso gera um desequilíbrio. Alguns momentos nós vamos poupá-lo de alguns jogos para que a gente possa ir reequilibrando. Esse feedback a gente só vai conseguir ter quando ele estiver jogando realmente. Então, assim, é muito importante que aí quando a gente colocar realmente essa carga de jogo para ele, que a gente vai entender como o joelho dele está respondendo a isso. É óbvio que se ele está sendo relacionado para um jogo é porque ele já cumpriu todas essas etapas aqui no nosso treinamento, o que nos dá segurança para que ele seja relacionado e inicie essa nova etapa que a gente está falando aqui para vocês de maneira gradual, sempre acompanhando o controle de carga dele, como que ele está recuperando de um jogo para outro e que na mesma maneira que a gente faz com outros jogadores, não tem a menor dúvida que vai ser feito com o Thiago Maia. No momento que tiver um risco, que tiver um desgaste maior, a gente vai poupar, continuar o trabalho dele até que ele esteja aí 100% reentregado ao grupo. O goleiro César teve uma lesão não tão grave, tão complexa quanto a do Thiago Maia, porém teve uma lesão do ligamento cruzado anterior, que é bem comum no futebol, e onde o prazo de retorno é em torno de 8 meses, como vocês acompanham isso no dia a dia no futebol, uma lesão bem comum. Ele está indo para o 3º mês de lesão e a gente está muito feliz com o resultado que ele vem apresentando, e aqui eu quero deixar um agradecimento e parabenizar o atleta por toda a sua dedicação desde o início. Isso que, na verdade, nos proporciona esse bom resultado. Então, essa adesão ali do atleta é fundamental, o profissionalismo dele, e o César tem sido ali ímpar desde o início, o que, consequentemente, nos deixa ali otimista quanto ao seu retorno. E hoje o César, ele ainda se encontra na fisioterapia, ele ainda já faz alguns trabalhos físicos no campo, porém com a fisioterapia. Então ele ainda está no departamento médico de fisioterapia, ele ainda nem começou uma etapa, que a gente chama aqui, já conversamos algumas vezes com vocês, de transição física, que é uma etapa onde ele começa uma preparação física específica antes de trabalhar fisicamente com o preparador físico do restante do grupo, que é o que a gente chama de transição, que seria essa fase final da fisioterapia e o início da preparação física, para depois ele poder ser reinserido aos treinadores de goleiros, para que possa fazer a parte física específica dele como goleiro, como jogador, com o restante do grupo.